Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Giovanni Felipe para discutir com vocês Primeira Guerra Mundial. A primeira com conflitos que vai abalar todo mundo. Antes de iniciar, vamos aqui para uma curiosidade. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Existe um livro, Os Três Imperadores. Na verdade, nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências europeias, Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, Alemanha e Rússia, eram governadas por três primos. Isso mesmo, eles eram primos e governantes das três potências que vão rivalizar na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Alemanha estará lutando contra Rússia e Grã-Bretanha. Tá bom? Mas vamos lá então para discutir os slides. Tenho pouco tempo para vocês, para não ficar longo o vídeo. Primeira parte. Aqui há um cemitério francês sobre a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que foi um dos conflitos que teve um número muito grande de mortes em vários países europeus. A guerra ela vai se dar ali na Europa, mas vai ter uma participação dos países de todos os continentes. Então, bora refletir. Por que esse título Primeira Guerra Mundial? Porque ela vai, de alguma forma, acontecer na Europa, mas vai ter a participação de países de todos os continentes. Motivos. Mesmo sendo um conflito europeu, foi uma guerra que repercutiu em grande parte do mundo. Todas as grandes potências da época participaram desse conflito: Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Império Russo e Áustria-Hungria. Lembrando que na Primeira Guerra alguns países vão estar ainda em formato de impérios, dentro de uma estrutura ainda meio que feudal. A Rússia ainda é uma estrutura feudal. A Itália está se unificando, a Alemanha está se unificando no final do século XIX. O que é unificar? Se tornar países como a gente conhece. Esses países, Alemanha e Itália, que vão demorar para unificar o seu país em torno de um só rei, deixar de ter vários feudos e ter só um rei, só um líder, isso vai fazer com que esses países cheguem atrasados no processo imperialista de partilha da África. Vão ficar com poucos países, vão estar atrasados nesse processo, porque vão estar lutando primeiro com a unificação dos seus países, e isso vai trazer para eles um atraso, e que eles vão buscar esse atraso buscando com acordos. Quando não é possível acordo, você vai por uma guerra, tá bom? E a gente discutiu imperialismo com vocês. Então, quais foram as causas da guerra? Esse choque imperialista, a rivalidade entre as potências pelo controle das colônias da África e na Ásia. Os países eles queriam matéria-prima e queriam mercado consumidor. Não vai ter para todo mundo. A Alemanha e Itália vão ficar atrás deste processo porque eles vão estar primeiro buscando a sua unificação. Como a Alemanha e a Itália vão demorar a unificar os seus países e vão chegar atrasado, eles vão ter prejuízos de matéria-prima e de mercado consumidor, fazendo com que Inglaterra e França estejam à frente no processo. Além disso, vai surgir alguns nacionalismos, aquela ideia de nação, aquela ideia de Estado que a gente vê hoje em alguns países do mundo, como por exemplo, vou colocar aqui o exemplo dos Estados Unidos, que é aquela ideia de nação, os Estados americanos, dos Estados Unidos, o Estado dos americanos. Então essa ideia de nação, de país, vai surgir naquela época. Queria-se ter um país só de eslavos, queria-se ter um país só de germânicos, e isso vai fazer com que tenha alguns conflitos naquele período. Então esse nacionalismo exacerbado, sentimento pela pátria. Além disso, uma paz armada, desenvolvida pela indústria bélica. Você vai buscar paz, sim, e aí você vai buscar o quê? Armas. Você vai criar um arsenal de armas para poder ter essa paz. Questão das minorias nacionais, na Península Balcânica, na região da Tchecoslováquia, Iugoslávia, ali vai ter algumas minorias que estão tendo alguns problemas sociais, e eles vão buscar esse espaço para uma grande nação eslava. E esses são dos motivos. E aí vai se dividir o mundo em dois grupos. A Tríplice Entente querendo manter a ideia do seu Estado forte e da sua estrutura imperialista, como Inglaterra, França,
Império Russo, e por outro lado nós vamos ter a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália rivalizando, querendo espaço, matérias-primas e buscando essa ideia de nação, ter uma grande Alemanha. Uma outra coisa que vale ressaltar na Primeira Guerra é que nós vamos ter ainda a presença de alguns impérios, os últimos impérios do mundo, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e também o Império Russo. Esses impérios eles vão deixar, nós vamos deixar de vez a ideia do absolutismo para trás, deixar aquela ideia de estrutura feudal para trás, para sim ter a ideia de país, de nação, conforme a gente tem hoje. Então, a Europa, na véspera da guerra, havia um clima de tensão muito forte dessas minorias nacionais, e a região dos Balcãs, a região da Iugoslávia, Tchecoslováquia, ela vai ser muito forte, e isso era um barril de pólvora. Além disso, nós vamos ter a Alemanha, para ela se unificar, para deixar de ser um território com estrutura feudal, vários reinos, e ter um território na mão de um único líder, um único país, uma única nação, um único Estado, ela vai ter que lutar para isso. E vai lutar com quem? Com a França, na Guerra Franco-Prussiana, para a unificação da grande Alemanha. Essa guerra, ela não ficou bem resolvida e vai trazer essa rivalidade. Lembre que no final do século XIX, 1870, a Primeira Guerra vai iniciar em 1914. Então, no final de 1870, a Alemanha consegue se unificar. Veja, no final do século XIX que ela consegue ter um território alemão. Então, as origens da Primeira Guerra Mundial estão na Guerra Franco-Prussiana, no final do século XIX, em 1870, e a luta pela unificação da Alemanha. Então, a Prússia, ela derrota, os alemães eles derrotam e humilham a França. E a partir daí, eles pegam uma região chamada de Alsácia-Lorena. E é essa região que vai ser um dos motivos para a Primeira e para a Segunda Guerra. Grave esse nome, a Alsácia-Lorena, que vai ficar primeiro com os alemães no final da Guerra Franco-Prussiana. E nasce esse revanchismo francês. Os franceses vão perder e vão querer se vingar dos alemães. Quais as consequências? Resultou na finalização do processo de unificação da Alemanha. A Alemanha chega a ser um país, só que está atrasado no processo imperialista. Fim da monarquia, fim dos absolutismos na França, a queda do imperador francês Napoleão III, e com o fim da monarquia teve o início da França, a Terceira República. E nós vamos ter no mundo o surgimento de repúblicas, deixando de vez os absolutismos monárquicos para trás. Então, o reino da Prússia anexou o território da Alsácia-Lorena que eu falei para vocês. A Alemanha consegue unificar o seu território, pega para ela, derrota os franceses e pega para ela a região da Alsácia-Lorena. Região essa que vai estar nos debates políticos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Lembre-se, Primeira Guerra, Segunda Guerra são buscas por matérias-primas, mercados consumidores, e é basicamente uma luta ali entre os países buscando esses espaços. Mas vamos para a Primeira Guerra. Então, a formação desse grande império alemão, o surgimento do sentimento de revanchismo francês com relação aos alemães, gerando principalmente pela imposição do Tratado de Frankfurt. Esse fato foi uma das causas que deu início à Primeira Guerra Mundial, Tratado de Frankfurt, que os franceses vão se sentir incomodados. Quando nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial, a França impõe aos alemães o Tratado de Versalhes, que vai deixar os alemães incomodados e vai fazer eles sentirem-se querendo revanche e buscando a Segunda Guerra Mundial. Então vejam, Guerra Franco-Prussiana vai fazer os franceses perderem e receberem um Tratado de Frankfurt dos alemães, fazendo com que a França perca essas disputas. Vamos comigo. E aí, esse fato vai ser uma das causas do início da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha impõe à França um tratado, o Tratado de Frankfurt, perdendo a ela em posições e perdendo o território da Alsácia-Lorena. Então, disputa pela África. Então, esse choque do imperialismo, desde o final do século XIX,
vai trazer grande parte. O continente africano foi retalhado, dividido entre as potências europeias. Só porque Itália e Alemanha, eles vão ter poucos países. E esse choque de imperialismo entre França e Inglaterra, que vão ter mais, e Itália e Alemanha, que vão ter menos, vai haver essa disputa entre eles, e isso é o motivo da Primeira Guerra Mundial. Além disso, a Primeira Guerra Mundial tem também como consequência uma guerra travada em terra, mar, pelos submarinos e aéreo, e pela primeira vez o avião foi utilizado como arma de guerra. A ciência da época e os conhecimentos tecnológicos foram utilizados para a construção desses armamentos, armas com grande poder de destruição. Embora a Primeira Guerra vai ser marcada por guerra de trincheiras, busca por territórios, nós vamos ter submarinos e nós vamos ter avião, assim também como ataques químicos. Aí é que a gente vai ter a tecnologia a serviço da morte. Nós temos tanques, nós vamos ter submarinos e nós vamos ter aviões participando ali da Primeira Guerra. Mas ela é marcada como a Guerra das Trincheiras, grandes valas em que vai se buscando avançar, ocupar território, avançar, ocupar território. Então a trincheira marca características da Primeira Guerra Mundial, uma guerra estática, parada, de estratégia, guerra da lama, dos ratos, piolhos, várias doenças. E aqui vai surgir também o leite condensado. O leite condensado ele vai ser um legado da Primeira Guerra Mundial. Além disso, nós temos o estopim da guerra. O estopim da guerra é marcado, isso está em todos os livros, as pessoas falam, a morte do Duque Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, foi assassinado por um jovem estudante da Sérvia. Existia uma forte rivalidade entre Áustria, Hungria e Sérvia. E aí os alemães vão apoiar e vão dizer, olha, eles mataram o herdeiro de vocês. E os alemães que já queriam ir à forra, já queriam ir à guerra em virtude de estarem atrasados, eles vão fazer a Áustria e a Hungria meio que buscarem uma disputa ali contra a Sérvia, e isso vai desencadear a Primeira Guerra Mundial também por esse motivo. Mas lembrando que o motivo maior é a disputa imperialista pelo controle da África e da Ásia. Tá bom? Não se esqueçam disso. Eu trouxe para vocês aqui, que eu vou colocar como um material, o livro de história de vocês, tá? Que eu vou colocar ali como material. E aí a gente tem aqui algumas partes da Primeira Guerra que é necessário que a gente possa entender. Os antecedentes, como eu falei, as disputas imperialistas da Primeira Guerra, esse movimento nacionalismo, o pan-eslavismo, que buscava a união de todos os povos eslavos, como eu falei, o pan-germanismo, a busca por uma grande Alemanha, e o revanchismo francês por ter perdido a Guerra Franco-Prussiana. Esses vão ser os momentos de tensões. Isso vai criar alianças, busca por uma economia de guerra, uma indústria de guerra, fazendo com que os países vão fazer alianças. Lembrando que a aliança é antes do início da guerra. Antes do início da guerra já há um movimento de aliança. A guerra é em 1914, mas em 1907, 7 anos antes, já há uma divisão. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. Tá bom? Além disso, ela é marcada por um conflito bélico mundial, com várias movimentações, uma guerra de trincheira, e ela é marcada por 3 fases, que está no livro, que é necessário vocês entenderem. Marcada pela intensa movimentação, a primeira fase de 14 a 15, entre forças beligerantes, depois uma rápida ostensiva de tropas alemãs ao território francês. Primeira fase, também organizam, a partir desse movimento, nenhum dos lados conseguiu vitórias significativas, mantendo-se um equilíbrio de forças nas frentes de combate. Na segunda fase, nós vamos ter uma intensa movimentação das tropas na fase do interior. Então, segunda fase, movimentação, as guerras de trincheiras, sob ataque intermitente do inimigo. E na terceira fase, nós vamos ter a entrada e saída de alguns países, como, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos.
como o Brasil também vai participar dessa fase, vai ter uma participação. Então, a Marinha Alemã, utilizando submarinos, afundou navios em países como neutros, e aí vai abrir espaço para outros países poderem entrar. E nós vamos ter a saída do exército da Rússia, que vai iniciar ali a sua Revolução Russa. Com o início do socialismo também vai sair. A Rússia vai ser derrotada, vai ser humilhada na Primeira Guerra também pelos alemães. Tá bom? Dito isso, eu peço que vocês façam a leitura do material, que vai estar na descrição do vídeo e também no roteiro. E além disso, continuamos aqui. Então, no final do século XIX, início do século XX, por detrás de uma aparente tranquilidade do cenário político europeu, escondia-se um clima de instabilidade e tensão que acabaria por mergulhar a Europa na Primeira Grande Guerra. Destaque somente dois dos fatores que contribuíram para essa instabilidade. Então, quais foram esses dois fatores? As disputas territoriais na África e na Ásia e as disputas do interesse dos Balcãs, na interesse ali da região da Tchecoslováquia e Iugoslávia, na região da Sérvia. Então, a Primeira Guerra Mundial também foi o primeiro conjunto de acontecimentos que abalou seriamente o domínio colonial e a existência dos impérios europeus no século XX. Tendo por base o texto, explique a associação entre o colonialismo europeu e a Primeira Guerra e a relação da Primeira Guerra e a destruição do Império Russo. Então, a alternativa A, a Primeira Guerra Mundial teve entre suas principais causas as disputas imperialistas entre as grandes nações europeias, principalmente pelo controle de territórios na Ásia e na África. Um exemplo dessas tensões foi a famosa questão marroquina, que acirrou a rivalidade entre França e a Alemanha, e vocês conseguem ver isso lá no livro, e peço que vocês façam essa leitura. Na questão B, que ele está perguntando a relação entre a Primeira Guerra e a destruição do Império Russo. Tentem responder. Nós vamos ter as derrotas militares do Império Russo diante da Alemanha durante a guerra, aceleraram o processo de desagregação do regime do czar Nicolau II, a fome, o afastamento compulsório, o grande número de mortes e a corrupção generalizada ajudaram a precipitar o desfecho revolucionário, a grande Revolução Russa de 1918, que vai dar e surgir aí o socialismo em forma de governo no mundo. Aqui tem um texto, uma leitura complementar, que eu vou deixar como material para vocês fazer a leitura juntamente com o livro. No mais seria isso. Dúvidas, fico à disposição de vocês.